Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Igor, sou um dos colaboradores do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, e nessa semana estou aqui para a gente falar desse momento que vai ao ar toda quarta-feira, que é o Momento Intimista com Jesus. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro. Essa semana a gente começou aí na segunda-feira com o Evangelho do Marcelo. A gente começou a conversar um pouco, e a gente vai continuar conversando ao longo do mês de outubro, sobre a vida no plano espiritual. Então a gente vai falar sobre a vida nas colônias, enfim, a nossa vida real, né? Que é após o nosso desencarne aqui na Terra. E aí, para hoje, eu trouxe uma historinha que é contada pelo espírito do irmão X, através do Chico Xavier. Essa história se chama Belarmino Bicas. Vamos lá? Depois da festa beneficente em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra, e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38, e como sempre fora irascível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: Conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas e insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações, que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. 1811 em razão de contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614 por altercações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11 por descontentamentos com os netos. 1015 por entrar em choque com chefes de serviço. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614 por mal-entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por mal-estar-se com garçons em restaurantes e cafés.
211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones, 90 por motivos de controvérsias em casas de diversões, 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa, 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita, 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades, embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loroteiro. Bem interessante, né? 16.000, qual o número? 16.386 exasperações inúteis. E a gente? A gente tem que pensar, né? Todo mundo aqui, né? Uns mais, outros menos, mas a gente tem a nossa cota aí. Se a gente fosse fazer uma relação dessa conta diária de dissabores, azedumes, mal-humores e exasperações inúteis, como conta essa historinha, quanto tempo desperdiçado, né? E olha só, né? Ele poderia viver aí mais 22 anos, né? Ele viveria até os 80, desencarnou com 58, mas tudo isso abreviou aí a sua passagem pela Terra e ele foi considerado ainda um suicida. Então eu trouxe essa historinha porque fala da vida do plano espiritual, né? Mostra as consequências que a gente tem lá no plano espiritual de acordo com nossas escolhas de hoje. Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente está fazendo com a nossa vida nesse momento, para que a gente possa desfrutar de melhores momentos após o nosso desencarne, né? Então, às vezes a gente fica pensando muito lá na frente e acaba esquecendo dos pequenos momentos do dia a dia que a gente pode fazer bem melhor. Então, fica aí para reflexão a historinha. E lembrando, a gente está em outubro, né? Estou aqui de rosa hoje para lembrar todo mundo aí, principalmente as mulheres, né? E também os homens, né, que convivem com mulheres aí que amam. Nós estamos no mês do Outubro Rosa, né, que é o mês da conscientização para o tratamento do câncer de mama, que aí é uma das doenças que mais mata no Brasil. Então, e no mundo, né? Então, mulheres, fiquem atentas com seus exames em dia e vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, enfim, vamos cuidar de tudo, né? Corpo, mente e espírito sempre juntos, tá bom? Então se cuidem, fiquem com Deus, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção.